13 de literatura, tá? E aí a gente vai terminar esse pedacinho de conteúdo e vamos para as atividades. É isso aí, não é, Manu? Tinha marcado aqui. Acho que é, professora. Tô abrindo minha apostila ainda. Tá caçando. Literatura a gente está bem atrasado, hein? Tem que dar. Deixa eu ver como é que a gente está em geografia aqui. Terceiro ano, geografia. Geografia, eu acho que a gente está terminando já. A gente já começou tensões políticas, né? Já. Será que eu faltei alguma aula sua de literatura? Vixe, Maria, faz pergunta difícil para mim. Deixa eu ver aqui na última. Na última só tava o Thiago e a Júlia. É, você não participou da última aula. Ah, tá. Então é a 13 mesmo. É, né? Vou te mandar foto. Manda um oi pra mim, você tem meu número aí? Manda um oi pra mim aí no privado que eu te mando as respostas da página Tá bom. 10, 10, 11 e 12. Enquanto a gente espera um pouco os outros entrar, né? Porque o povo demorado. Isso é, se vir mais alguém. Primeira aula é sempre difícil. Também acho que é muito cedo. Na verdade, o povo só aparece na hora É, da aula, porque é um bom horário. então. Por isso que a primeira aula sempre tem pouquinha gente. Mas enfim, depois você tem meu número, você me manda um oi pra mim te mandar as fotos. Tá bom. Ok, Manu, lê pra mim então a página 13, prosa. Esse texto aqui de cima, a história? Não, nem precisa. Isso aí vocês leem só na hora de responder as atividades. Pode ler só a prosa mesmo. Tá. A narrativa contemporânea brasileira tem influência de autores ingleses, franceses e também estadunidenses. A literatura da década de 1970 caracterizou-se pela retomada do realismo mágico, pelo romance-reportagem e pelo conto-notícia. Tais preferências apareceram como respostas indiretas à impossibilidade de expressão artística livre. Os anos eram de repressão política instaurada pela ditadura militar. Pode ler do outro lado. Pode continuar. Realismo fantástico. Na América Latina, o realismo fantástico surgiu na primeira metade do século XX. Também é conhecido como realismo mágico ou realismo maravilhoso. Utilizado principalmente em espanhol, Jorge Luís Borges e Gabriel Garcia Marques são nomes importantes dessa estética. O realismo fantástico consiste em uma narrativa criada com base em fatos extraordinários, que não são possíveis em nossa realidade. Tais narrativas podem nos levar a uma reflexão sobre a psicologia e a realidade humana, pois não criam um mundo totalmente novo, maravilhoso. O extraordinário ocorre em um mundo que se assemelha ao real. Assim, elementos da realidade e elementos fantásticos se misturam, o que surpreende o leitor, retirando-o de uma possível comodidade de um estado de segurança. Os grandes autores brasileiros do realismo fantástico são Ignácio de Loyola Brandão, José J. Veiga e Murilo Rubião. Como, por exemplo, como exemplo de um conto fantástico, podemos citar Dois Corpos que Caem, de João Silvério Trevisan. Leia o trecho inicial desse conto. E aí, continua? Desculpa. Esqueci de ligar o microfone.
Esse realismo fantástico aí, então, da década de 1970, né, ele foi colocado esse nomeado assim, por conta de que eram prosas, poesias, além do imaginário, coisas reais, né? Coisas que não poderiam, então, acontecer dentro do dia a dia, do cotidiano, né? Coisas que não existem, tá? Então, por isso ele recebeu este nome, realismo fantástico, porque ele vai além da nossa imaginação, tá? Dois corpos que caem. Lê para mim aí, Júlia. Ah, não, a Júlia tá estudando junto com o Lucas, né? Ruim de ler, né, Júlia? Oi? Você tá junto com o Lucas aí ou você consegue ler? Não, o Lucas não tá em casa, não. Ah, então, pô, lê para mim, Dois corpos que caem, página 14. Leio. Deixa eu só colocar meu fone. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode ir? Tá. Dois corpos que caem. Por simples acaso, dois desconhecidos encontraram-se despencando juntos do alto do edifício Itália, no centro de São Paulo. Oi, disse o primeiro, no alvoroço início da queda. Eu me chamo João. E você? Antônio, gritou o segundo, perfurando furiosamente o espaço. E só para matar o tempo do mergulho, começaram a conversar. O que você faz aqui? Perguntou Antônio. Estou me matando, respondeu João. E você? Que coincidência, eu também. Espero que dessa vez dê certo, porque é a minha 10ª tentativa. Há anos venho tentando, mas tem sempre um amigo, um desconhecido e até um bombeiro que impede. Você, afinal, está se matando por quê? Por amor, respondeu João, sentindo o vento frio no rosto. Eu que amava tanto, fui trocado por um homem de olhos azuis. Infelizmente, só tenho estes corriqueiros olhos castanhos. E não lhe parece insensato destruir a vida por algo tão efêmero como o amor? Ponderou Antônio, sentindo a zoada que o acompanhava à morte. Justamente, trata-se de uma vingança de insensatez contra a lógica, gritou João num tom quase triunfante. Em geral, é a vida que destrói o amor. Desta vez, decidi que o amor aceitaria as contas com a vida. Viu só, então? Então, por isso que fala que são coisas imaginárias. Duas pessoas se jogam, né, para se matar. Então, neste caminho, né, eles conversam, eles trocam o diálogo, né? Então, coisas que, na verdade, é quase impossível, né? Quase não, impossível acontecer, né? E aí eles começam ali, então, a falar, a conversar por que estão se Olha, matando, mas eu tentando acho se que só matar. porque não dá tempo, entendeu? Mas se o Então, povo não dá mesmo. se matar, entendeu? Ainda mais os dois vinham igual, né? Um do lado do outro, conversando, né? Exatamente. Tipo, ah, tudo bem, você vem sempre aqui. Bem legal mesmo. O homem cuja orelha cresceu. Lê pra mim aí, Thaisa. Como é que tá a obra aí na sua casa? Terminou? Ah, Thaisa, vai lá. Quem lê aí? Manu, Gabriel? Júlia, quer Não, ler de eu acho novo? que o Gabriel não lê, não. Eu Então leio, vai, Manu. leio. Então vai, Júlia. Ah, tá bom. O O homem homem cuja cuja orelha orelha cresceu. cresceu. Ao acordar, viu aos pés da cama um monte de uns 30 centímetros de altura. A orelha Jesus crescera, Cristo. a orelha crescera e se enrolara como cobra. Tentou se levantar. Difícil. Precisava segurar as orelhas enroladas. Pensavam, ficou na cama e sentia a orelha crescendo, como uma cosquinha. O sangue correndo para lá, os nervos, músculos e pele se formando, rápido. Às 4 da tarde, toda a cama tinha sido tomada pela orelha. O, es- o escrituraria, sentia fome, sede. Às 10 da noite, sua barriga roncava. A orelha tinha caído para fora da cama. Dormiu. Acordou no meio da noite com o barulhinho da orelha crescendo. Dormiu de novo e quando acordou na manhã seguinte, o quarto se enchera com a orelha.
Ela estava em cima do guarda-roupa, embaixo da cama, na pia, e forçava a porta. Ao meio-dia, a orelha derrubou a porta, saiu pelo corredor. 2 horas mais tarde, encheu o corredor, inundou a casa, os hóspedes fugiram para a rua. Chamaram a polícia, o corpo de bombeiro. A orelha saiu para o quintal, para a rua. Eita, orelha grande, hein? Valha-me o Senhor. Muito bom, gente. Vamos lá. Aí nós temos as perguntinhas em relação aos textos aí. Tendo como base o trecho em análise do conto O Homem Cuja Orelha Cresceu, identifique o tipo de narrador presente na história, justifique a sua resposta. Ele é um narrador autor ou um narrador observador? Hã? O narrador Ele está contando observador. a história, né? Ele está contando a história, então ele é observador. Um narrador observador, pois ele narra os fatos da história contada. É isso aí. Tá aí no chat, tá? Vou dar um tempinho pra vocês copiarem. Vou fechar meu microfone, tem umas piriguete aqui que fala alto demais, viu? Uhum. Já posso, gente? 2. No trecho em análise, percebe-se a existência de um momento de clímax. Justifique tal afirmação. Qual é o momento no texto que vocês acham, o texto aí, o homem cuja orelha cresceu, que vocês acham que é um momento assim de ênfase, de clímax? Quando ele acorda e a orelha. Cortou, ô, Júlia, quando você falou. Quando ele acorda e a orelha cresceu. Não, tem um outro momento aí que é o momento assim, maior transtorno para todo mundo aí. Qual que é? Quando ela inunda o cômodo e vai até. E os hóspedes têm que ir embora? Bem ali, a última parte, ó, inundou a casa, os hóspedes fugiram para a rua, chamaram a polícia e o corpo de bombeiros. Essa parte, tá? Podem copiar. Então, 2 horas da tarde, vírgula. Encheu o corredor. Encheu o corredor. Inundou
Onde que eu estou? A casa. Os hóspedes fugiram para a rua. Chamaram a polícia. E o corpo de bombeiros. Deixa eu tirar essa vírgula daqui que tá errada. Tu tá lixando unha, Júlia? Ui, desculpa, eu esqueci que o meu microfone estava desligado. Eu tô, enquanto a gente não copia. Não é da tua conta, Gabriel. Então vamos lá, eu vou ler um trechinho aqui enquanto vocês terminam aí. Outras leituras. O Pirotécnico Zacarias, em 1947, de Murilo Rubião, reúne contos do autor, considerando os principais representantes do realismo fantástico. O estilo de Rubião surpreende pela naturalidade com que narra os acontecimentos mais insólidos. Um mágico que não consegue desencilhar-se de seus poderes é um exemplo no conto. O ex-mágico de Tarbena Minhota. Outro conto que intriga e emociona é Bárbara,
o qual retrata uma mulher que torturava o marido com pedidos absurdos e engordava excessivamente a cada desejo realizado pelo companheiro. Há também narrativas sobre a construção de um edifício que não termina nunca, o edifício, sobre um coelho mutante que invade a vida do narrador, Teleco, o coelho, o coelhinho, entre outras. Então, aí são ideias de leituras, né, para vocês tiverem vontade, interesse aí de ler, tá? São leituras assim, fora da realidade, tá bom? Histórias, então, que, na verdade, são consideradas realismo fantástico porque elas não fazem parte do dia a dia, da nossa realidade. Número 1 da página 16. Vamos lá, página 16. Deixa eu ir lá na apostila, eles estão bem aqui, ó. Página 16, tá? Bem aí. Número 1. Alguns fatores ocorridos no Brasil a partir da década de 1950 favorecem novas concepções sobre a arte e a literatura. Quais foram esses fatores? Então, vocês podem colocar aí. Deixa eu botar no chat, que é mais fácil vocês copiarem. Página 16, número 1. Então, vocês podem colocar aí a industrialização. Depois, o crescimento dos espaços urbanos. O desenvolvimento tecnológico. Das mídias, entre outros. Dois, quais foram os 3 poetas que iniciaram e formaram o grupo do concretismo? Então, Augusto Campos, três. As principais características da poesia concreta. Então, a abolição do verso tradicional. Linguagem simbólica. Leitura dinâmica. Neologismo. Estrangeirismo. Misturas de linguagens. Recursos sonoros.
Qual a relação entre tropicalismo e as ideias antropofágicas de Oswald de Andrade? Então, tal quanto o manifesto antropofágico de Oswald de Andrade que defendia a deglutição de outras culturas no intuito de assumir uma identidade brasileira autêntica. O tropicalismo misturou diferentes estilos musicais com a intenção de universalizar e libertar a linguagem da música brasileira. Qual era o contexto político na época dos grandes festivais da canção, na segunda metade da década de 60? Esse contexto era favorável aos compositores? Essa aqui é bem grande, tá? Então eu vou começar a digitar, porque até eu digitar ela toda, até vocês copiarem. Então essa está relacionada então aí à questão da ditadura militar, tá? Então nessa época o país estava sob regime militar proveniente do golpe de 64. Esse contexto era totalmente desfavorável aos compositores, pois suas canções precisavam passar pela censura. Que as liberava apenas para competições.
Gente, eu vou escrevendo e vocês vão copiando, porque se eu for esperar vocês copiar cada uma, depois não dá tempo, tá? 6. O que é realismo fantástico? Então tá ali na página 13, tá? Então lá fala. Consiste em uma narrativa criada com base em fatos extraordinários. Que não são possíveis em nossa realidade. Página 7. O ex-mágico da taberna Minhota. Vamos lá. Hoje sou funcionário público e este não é o meu desconsolo maior. Na verdade, eu não estava preparado para o sofrimento. Todo homem, ao atingir certa idade, pode perfeitamente enfrentar a avalanche do tédio e da amargura, pois desde a meninice acostumou-se a vicissitudes, através de um processo lento e gradativo de dissabores. Tal não aconteceu comigo. Fui atirado à vida sem paz, infância ou juventude. Um dia, dei com meus cabelos ligeiramente grisalhos no espelho da taberna Minhota. A descoberta não me espantou e tampouco me surpreendi ao retirar do bolso o dono do restaurante. Ele sim, perplexo, me perguntou como podia ter feito aquilo. O que poderia responder nessa situação, uma pessoa que não encontrava a menor explicação para sua presença no mundo? Disse-lhe que estava cansado, nascera cansado e entediado. Sem meditar na resposta ou fazer outras perguntas, ofereceu-me emprego e passei daquele momento em diante a divertir a freguesia da casa com meus passes mágicos. O homem, entretanto, não gostou da minha prática de oferecer aos espectadores almoços gratuitos, que eu extraía misteriosamente de dentro do paletó. Considerando não ser dos melhores negócios aumentar o número de fregueses, sem o consequente acréscimo nos lucros. Apresentou-me ao empresário do Circo Parque Andaluz, que, posto a par das minhas habilidades, propôs contratar-me. Então, este texto aí, o mágico da taberna da minhota, né? Fala sobre um mágico, então, que não consegue, né, desfazer-se ou desvencilhar-se, se separar de seus poderes, tá? E aí ele tem que conviver, então, todo o tempo com suas mágicas, porque ele não consegue parar, né? É automático parar de fazer mágicas. Ok, sobre este texto, então, nós temos a questão 7. Que situações definem a história em análise como um conto pertencente ao realismo fantástico? Então, ele retirou o dono do restaurante do bolso, né? Vamos colocar aí, retirou o dono do restaurante do bolso, retirava pratos de comida. Deixa eu ver aqui, eu lembro que ele falava do paletó.
8. Por que o narrador afirma no início do conto que não estava preparado para o sofrimento? Justifique com um trecho. Ele explica lá que ele não nasceu, né? Tá lá, ó. Na verdade, não estava preparado para o sofrimento. Deixa eu achar aqui a parte. Fui atirado à vida sem pais. Quer dizer, ele não nasceu, né? Ele já ficou grande. Foi direto. Não teve infância, não teve juventude, né? Quando ele surgiu, ele já surgiu com os cabelos grisalhos, tá? Tem a parte que fala, fui atirado da vida sem paz, infância ou juventude. Um dia dei-me com os meus cabelos ligeiramente grisalhos, tá? Então essa é a parte aí. Deixa eu colocar lá. Um dia dei com meus cabelos ligeiramente grisalhos no espelho da taberna. Mas até aí tá bom, grisalhos. Aí depois vem então as questões de vestibular, que eu vou colocar só o número da questão e a resposta para vocês, para ficar mais rápido, tá bom? Ok. Então, assim finalizamos, então, este primeiro capítulo aí. Deixa eu achar minha caneta aqui.
Quem for terminando aí a correção, já pode daí estar saindo da aula, tá? Tá bom.